No nosso consultório, é muito comum as pessoas sentirem uma dor e procurarem a gente, ou os ortopedistas chamarem a gente, porque quando fez uma ressonância, detectou que tinha uma lesão óssea e, eventualmente, teve o que a gente chama de fratura patológica. A fratura patológica, como nós vamos falar um pouquinho de fratura, a fratura patológica é um tema muito importante porque, associado à tumefação, eu escutei muito Uhum, isso, né? Eu estava jogando bola e bateu aqui no meu pé e depois começou a uhum. crescer isso. Tinha essa associação que, obviamente, é uma coisa que, se a gente for ver na literatura, não existe uma grande associação nesse sentido. Mas as pessoas chegam para a gente quando falam em tumor ósseo e falam desse tipo de coisa, e a fratura, então, é sempre o primeiro caso que, na maior parte das vezes, que a gente vê. A fratura patológica, pessoal, não é aquela situação onde você cai, bate e quebra. É diferente. É aquela fratura que acontece de maneira espontânea ou mesmo por sobrecarga. É aquela situação onde você quebra e depois cai. Isso ocorre por fragilidade do osso, não é? E, Priscila, eu já peguei vários casos de fratura patológica, desde câncer de mama, que a gente fez primeiro diagnóstico de fratura patológica em coluna, era a coluna lombar, até os mielomas, os plasmastomas Uhum. solitários e etc. E é importante a gente falar sobre isso porque, às vezes, isso passa batido nas pessoas. Então, queria que você falasse um pouco da sua experiência no pronto atendimento, mesmo no Sim, consultório com fratura patológica. Depois a gente fala também de biópsia e fixação, que eu acho joia. importante. Tá. Bom, então é isso. A fratura patológica é uma fratura de osso doente, né? Então, assim, como que a gente suspeita de uma fratura patológica? Então, um mecanismo de trauma. Então, um trauma de baixa energia, por exemplo, uma criança que estava jogando futebol, caiu e quebrou o fêmur, uma fratura de fêmur. Isso é normal? Não é normal, né? Um idoso que já é mais debilitado, mas andava em casa, aí tem uma semana para cá parou de andar. Isso é normal? Não é normal, né? E muitas vezes, pela debilidade desses pacientes, muita gente, assim, tanto os parentes quanto mesmo pessoas que não são especializadas na área, consideram que isso faz parte do processo natural, né, de debilidade, de morte, né? Então, assim, do que faz parte da vida. E não, a gente tem sempre que correr atrás do diagnóstico, né? Então, assim, a fratura patológica, a gente tem que pensar principalmente em três situações: é osteoporose? É infecção? Ou é tumor? Né? Então, assim, na criança é muito comum, às vezes, lesões benignas, né? Como cisto ósseo simples, que gera um quadro de fragilidade, né? No idoso é muito comum osteoporose, né? E a gente tem que pensar em infecções que simulam enormemente os quadros tumorais, né? E aí a gente tem essa busca de buscar quais os principais cânceres que geram metástases ósseas, fraturas, fazer aquele rastreio, né, estadiamento. Então, assim, muitas vezes a gente já se depara com um quadro de fratura. O paciente chega no consultório, chega no pronto atendimento, iguais a esses casos que eu comento. Estava andando, parou de andar. Aí eu falei assim, ó, tem que pensar em fratura patológica. Aí você faz pesquisa, raio-x, tomografia, cintilografia, faz aquele rastreio, aí muitas vezes detecta osteoporose, que é muito frequente, ou uma lesão tumoral. E aí você pega aquele momento crucial da virada, aquela chavinha do tratamento, né? Que você pode pegar um tratamento precoce e mudar a história do paciente, ou se não, se você não sabe e não tem aquele estalo de que isso pode ser uma lesão tumoral, você passa batido e ajuda a ter aquele atraso muito comum que a gente visualiza, principalmente no Sistema Único de Saúde. Né? Então, assim, os mais frequentes, a gente vê os quadros relacionados a metástases ósseas, então câncer de mama, câncer de pulmão, hoje em dia a gente tem um trabalho muito grande, né? De Outubro Rosa, Novembro Azul, isso tem ajudado muito, né? Porque hoje a gente vê que informação é tudo, né? E muitas vezes a informação não é conhecimento. Então a gente tem que digerir esses dados para gerar conhecimento e o paciente buscar e o médico também suspeitar. Então, eu tive um caso aqui que ele teve uma fratura, era até conhecido meu, e ele falou assim para mim:
Eu falei, o que aconteceu com você, que você tá com dor e tal? Ele falou assim, você sabe, minha esposa me abraçou e fraturou um arco costal, uma costela minha. Eu falei, olha, isso não é normal, não. Você precisa ver e tal. Quando a gente investigou, ele tava com mieloma. Mas ele chegou, a gente pegou logo de cara por causa dessa história. Ele falou pra mim. Então, eventualmente, você pode achar, não, ela é uma mulher forte, então ela me abraçou e teve isso, mas isso não é comum acontecer, você Uhum, ter uma fratura num abraço, entendeu? Então, uhum, isso a gente tem que desconfiar mesmo dessas coisas.